Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para darmos continuidade às nossas lives do Clube do Livro 2.0. Hoje vamos finalizar os estudos deste livro aqui, ó, Bert Hellinger, O Amor do Espírito, para conversarmos sobre um tema muito importante dentro da visão sistêmica, que é a parte de religião, espiritualidade, por essa ótica de Bert Hellinger. É a última parte deste livro aqui, que nós finalizamos os estudos desse livro no clube. Aí, na terça-feira, nós vamos finalizar o estudo do livro do Tony Robbins também. E aí finalizamos a edição 2.0 do nosso Clube do Livro. Aí vamos ter um período de descanso, preparação, e voltaremos com o Clube do Livro 3.0, que eu vou anunciar para vocês em breve quais serão os livros estudados. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vai colocando aí no chat cidade, estado, de onde você está falando, para a gente ir se conectando. Bastante pessoas de Minas Gerais. A Elaine de Minas Gerais, a Marina de Minas Gerais. Maravilha. Bom dia, Elaine. Bom dia, Roseni, a Eliane, a Nara, a Ângela, a Andiara, a Edna, Michele, Christian, Margarete, Fernanda, Fátima, o Lucas, a Franciele. Olha lá, mais uma pessoa de Minas Gerais. Olha lá, a Edna de Minas Gerais também. Michele de Piracicaba. Bom dia, Marcela também. Que bom. Minas Gerais marcando presença. Eu tenho ancestrais de Minas Gerais, né? Pode ser uma coincidência aí. Maravilha, então. Vamos fazer a nossa corrente do bem, então. Vamos convidar aí o pessoal. Convida aí. Clica na setinha aí que está embaixo e chama os buscadores, chama o pessoal da família, chama os terapeutas que vocês conhecem. Vamos conectar o povo na live aí pra gente estudar. Melhor forma de você colaborar para a vida de alguém é dando conhecimento. É a melhor maneira de você ajudar uma pessoa. Porque aí ela vai resolver as questões da vida dela com as próprias pernas. Não é você que vai fazer por ela. Guardem isso. Vocês podem ajudar 1 milhão de pessoas. Porém, carregar uma pessoa, você não consegue nenhuma por muito tempo. Existe uma grande diferença entre ajudar e carregar alguém. É bem diferente. E transmitir o conhecimento
Só vocês perceberem na história o que os grandes mestres faziam. Transmitiam conhecimento. E aí a pessoa usa o conhecimento e aplica para se transformar. Bom dia, Paula, Gustavo, Aline, a Deise, a Aline Furtado, a Ana Souza, mais a outra Aline também, a Aline Físio, a Josemara. Que bom, então vamos lá. Bora lá para o nosso conteúdo de hoje, então. Então, por que é importante? Já vamos começar entendendo essa questão da conexão da constelação familiar com essa dimensão espiritual. Nós precisamos contextualizar nesse sentido, certo? Porque o que acontece? Existe uma confusão aí que foi feita, por isso que gera algumas controvérsias no âmbito da constelação familiar. Existe uma negação da realidade dentro do universo sistêmico que gera alguns problemas, tá? Por exemplo, principalmente profissionais de psicologia, principalmente profissionais da área terapêutica ou da área de desenvolvimento humano também, que olham para o ser humano, excluindo o lado espiritual. Aí o que acontece? Muitos desses profissionais acabam querendo pegar a constelação familiar, por exemplo, e utilizar somente os conceitos intelectuais, os conceitos mentais da constelação. E aí utilizar isso excluindo toda a dimensão espiritual que existe nela. Vai dar problema, por isso que gera um monte de controvérsias aí dentro do âmbito da constelação familiar no universo terapêutico. Porque aí essa linha, por exemplo, essa linha aí que exclui o espiritual, eles vão ficar fazendo, por exemplo, determinadas exigências. Por exemplo, eles querem a comprovação de um trabalho científico. Ok, só que dentro do paradigma material, dentro de uma ciência que não reconhece o âmbito espiritual. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai precisar que a ciência lhe mude o paradigma e passe a abrir espaço para esse olhar. A constelação familiar é uma terapia de ordem espiritual. Isso precisa ficar bem claro. Não é uma questão só relacional, uma questão só emocional, psicológica. O que é trabalhado na constelação é o campo espiritual da família, o campo espiritual da pessoa. E é por isso que as pesquisas que estão conectadas com essa área, principalmente com essa instituição conectada aqui nesse livro, que é a Hellinger Science, são lugares independentes, porque eles não estão presos ao paradigma materialista. Na maioria dos casos, dá problema dentro da área da psicologia essa questão. Por isso que, inclusive, eles até querem proibir, né, os psicólogos de atuar nessa área, porque tem essa resistência com o âmbito espiritual.
Assim como o Jung também foi excluído pelo mesmo motivo da área da psicologia, uma área, né, uma aba, por causa que ele falava de alma, ele falava de espírito. Então, nós já precisamos contextualizar sempre nesse sentido. Por que a constelação olha para o âmbito espiritual, o âmbito religioso? Porque é uma terapia de ordem espiritual. Trabalha com o campo espiritual da pessoa e da família. E isso tem uma total influência no trabalho. Uma pessoa um constelador, que ele executa uma constelação só na parte intelectual da pessoa, ou só no emocional superficial, ele vai conseguir só ir até um determinado ponto. Só até um determinado ponto. Por isso que muitas pessoas que utilizam ali os princípios sistêmicos, muitas vezes utilizam os bonequinhos, mas fazem um processo ali só de ordem mental, sabe? Explicando para a pessoa algumas coisas, alguns conceitos ali da constelação, para ela ajustar coisas na vida dela. Beleza, isso tem validade, isso ajuda a ajustar várias coisas. Porém, fica só na superfície. Porque todo o trabalho sistêmico, ele é feito para liberar, conforme você vai estudando, você vai aprofundando, você vai entendendo isso. Todo o trabalho sistêmico, ele é feito para liberar a alma da pessoa. A alma não é o intelecto da pessoa, não é a personalidade, é liberar a alma da pessoa de alguma dinâmica, de alguma questão, do como a alma dessa pessoa está emaranhada, vinculada, presa, bloqueada, seja o que for, dentro do cenário da alma da família. Então você avalia, você faz um trabalho para, primeiramente, fazer um diagnóstico, avaliar como é que está a situação da alma da pessoa perante aquela questão que está acontecendo, perante a sua família e perante a alma familiar, a dinâmica de grupo, a consciência de grupo. Se você fica só no âmbito teórico, isso consegue ir só até um determinado ponto, lógico, porque a mente da pessoa também está conectada com tudo isso. Só que quanto mais profundo for o trabalho, quanto mais chegar e tocar a dor profunda, por exemplo, a dor na alma da pessoa, a dor na alma da família, é aí que é a raiz da questão, aí que é o X principal a ser resolvido. Entende? E como estamos aí qual que é a questão para ser entendido sobre esse lance de espiritualidade e religião dentro da visão sistêmica? Como estamos falando, né? Como estamos falando da alma da pessoa e como estamos falando da alma da família, entramos na dimensão espiritual, certo? E como entramos na dimensão espiritual, a visão espiritual da pessoa, o paradigma espiritual da pessoa, o paradigma espiritual da família, por exemplo, a tradição espiritual da família, a religião daquela família, aquilo que está no inconsciente pessoal ou no inconsciente coletivo daquela família a respeito desse tema religião,
espiritualidade, isso vai determinar muita coisa. Por isso que na anamnese, quando eu faço a constelação, eu pergunto para a pessoa se ela segue algum caminho espiritual, se ela segue alguma religião e qual é a religião de base da sua família. Porque isso determina muita coisa, muito mais do que vocês podem imaginar. Por exemplo, em sinergia com o que é falado nesse capítulo, cada religião ela tem umas histórias, ela tem mitos, ela tem arquétipos, ela tem metáforas, ela tem o caminho daquele mestre, ela tem um modelo a ser seguido, e isso influencia o inconsciente da pessoa e influencia o inconsciente da família. Por exemplo, em famílias cristãs, que tem o modelo, esse modelo do Cristo que nos foi passado, que tem controvérsias em relação a como foi verdadeiramente a história. Porém, nós recebemos desde pequeno, já recebemos um determinado molde, um determinado modelo de como se portar na vida. Então você vai perceber que em famílias onde isso é muito forte, por exemplo, parem para prestar atenção. Nessas famílias, as pessoas elas vão ter uma tendência maior de pagar o pecado na cruz, uma tendência maior de se colocar no sacrifício. Dependendo de como a pessoa foi doutrinada ali, a pessoa pode realmente assumir o sofrimento como um caminho para o céu. Ela pode, dependendo da linha que ela foi seguida, ela pode se fechar para a prosperidade, acreditando que aquela história lá do o rico, aquela interpretação e tradução distorcida de que o rico não passa lá no buraco da agulha e tudo mais. Enfim, são diversas questões que podem impregnar no seu inconsciente e você nem sabe que isso está atuando. Não é nem só no seu inconsciente, é no inconsciente da família. E às vezes você nem recebeu isso diretamente, mas só pelo fato da sua família e a consciência de grupo ter se enraizado nesse paradigma religioso, por lealdade, por pertencimento, você acaba assumindo essas crenças, essa forma de se comportar, só por você fazer parte da religião da família. Porque assim como eu já expliquei em outras lives, ou para quem é aluno meu da formação de constelação e outros cursos, eu também já expliquei isso. A religião é aquela que a gente herda, não é aquela que a gente escolhe. Isso é fundamental de você entender. A religião não é escolhida, a religião ela é herdada. Por quê? Bert fala aqui no livro também, é uma tradição de ordem familiar. Pode ver como que as religiões são propagadas, principalmente por meio das famílias. Então, a nossa religião é aquela que nós herdamos da nossa família. E
vai ter uma você está dentro de uma consciência de grupo, onde esse grupo faz parte dessa consciência religiosa. E você está dentro disso e você vai continuar recebendo influência disso, querendo ou não. Entende? E ao você dar um sim, respeitar essa tradição da sua família, entender que fez parte, e que muitas pessoas ainda precisam de regras externas, precisa de um caminho pré-estabelecido para conseguir entendimentos espirituais maiores e tudo mais, uma parte da sua alma vai ficar em paz. Por exemplo, eu posso passar por infinitos caminhos espirituais, eu já passei e por vários, mas eu nunca vou deixar de ser católico. Porque uma parte da minha alma está conectado na consciência de grupo dos católicos por meio da minha família. E quando você nega isso, você perde uma força. Você perde uma força de ordem espiritual. Tá? Por exemplo, aqui o Bert Hellinger fala aqui nesse capítulo também. Por exemplo, lembrem do seguinte: quem pertence à nossa família? Quais pessoas pertencem ao nosso sistema familiar? Os vivos e os mortos, e os não nascidos também. Todos eles pertencem ao sistema familiar. Expliquei isso na live do feriado de finados. Existe então, se os mortos continuam pertencendo à família, continuam influenciando a família e por aí vai. Ou seja, a nossa família possui mais mortos do que vivos. Vocês concordam? Quantos vivos tem na nossa família, na nossa ancestralidade? E quantos falecidos tem na nossa família? Infinitos. Aí é lógico que aqueles que estão mais perto, por exemplo, você está aqui na sua geração, quanto mais perto aqui da linhagem, mais influência tem na nossa realidade. É o que o Bert fala do grupo familiar, que o grupo familiar, que é o que tem mais influência na nossa vida, ele vai até os bisavós. Mas tem muitas questões influenciando a nossa vida que iniciou antes. Às vezes você constela e precisa resolver coisas que vêm bem mais lá de trás. Só que na maioria dos casos, a predominância das questões vai até os bisavós. Predominância. Então, se você pegar até os bisavós, até os trisavós, se você pegar os falecidos da família e toda a consciência de grupo da família, qual era a religião tradicional? Que você herdou. Essa religião, ela tem uma influência na sua vida muito mais do que você imagina. E é importante você dar um lugar no seu coração, ao invés de sair julgando, de sair condenando, de sair apontando o dedo, porque você entrou num caminho espiritual diferente e agora você tem um nível de esclarecimento maior, você vê algumas ilusões, você vê algumas distorções, você entende mais, e aí você sai julgando, condenando e atacando. Quando você faz isso, você alimenta duas coisas. A primeira coisa, você entra no ego espiritual.
do porquê você recebeu um pouquinho mais de conhecimento, você já é melhor do que as outras pessoas. O ego espiritual é uma das principais travas no caminho espiritual, uma das principais questões que precisa liberar. Porque você viu uma verdade ali, você tem um conhecimento maior, você já passa a se considerar melhor do que as outras pessoas, sendo que há um tempinho atrás você estava no mesmo lugar de compreensão. Então isso tem que tomar muito cuidado. E o outro ponto é porque você continua alimentando, é aí que vem o ponto principal, trabalhado nesse capítulo aqui também. Você continua alimentando, sem perceber, a perpetuação da guerra espiritual, da guerra religiosa, que vem acontecendo no mundo há milhares de anos. E você pode não perceber que é isso ainda que está atuando, mas é. Por exemplo, às vezes você assume um caminho espiritual, aí sua família faz parte de um outro caminho espiritual. Aí quando você vai ver no passado, essas tradições, elas guerrearam entre si. E agora ali na sua família você entra nessas dinâmicas de julgamento, de separação, de condenação, sabe? Você continua perpetuando o conflito. Aqui no livro ele dá exemplo nesse sentido em relação aos cristãos e aos judeus, né, os desentendimentos que houve, né? Inclusive ele coloca a teoria dele, fez uma constelação em relação a isso, aonde começou principalmente esse embate, né? E aí, se na sua vida hoje você faz parte dessas duas tradições, por exemplo, e fica julgando a outra, você está perpetuando o conflito. E não é só essas duas. Aí vale para todas as outras. Porque se vocês analisarem na história do planeta Terra, um dos principais motivos de guerra sempre foi a Guerra Santa, as guerras de ordem espiritual, o meu Deus contra o seu Deus. Para quem já assistiu às palestras do Hélio Couto, ele foca muito nisso, do como precisa haver essa pacificação. Então a paz começa em nós, ela começa em nós. Então nós precisamos, para quem quer avançar num caminho espiritual mesmo, e atuar em prol de uma nova era, essa questão de tolerância religiosa, ela é fundamental. E isso começa na sua família. Então, se você é um buscador, você é um terapeuta, aí você escolhe um caminho diferente e de repente começa a julgar seus familiares pela religião deles, pelas percepções deles, você está perpetuando um padrão. Ele até coloca uma fábula aqui, né, nesse capítulo, uma historinha aqui onde num deserto lá, que vai em direção a uma fonte, né? Buda, Cristo e Maomé, eles se encontram ali na fonte. E aí como que é a reação deles quando eles se encontram? E a relação ali de respeito, a relação de conseguir enxergar a visão do outro para captar a visão do todo. Imagina esses mestres, eles estão juntos, por exemplo, no plano espiritual, atuando pela humanidade. Eles não estão em conflito de visão, porque eles sentem
a unificação entre todas as coisas. Eles conseguem captar a essência de tudo e que o restante é interpretação, né? Porque no fundo só existe um Deus com D maiúsculo. Ele trata disso aqui, né? Deus e deuses. Deus com D maiúsculo, existe um só. Existe o todo, um só. Aí tem os deuses com D minúsculo, que são o quê? Expressões, são arquétipos, né? São hierarquia, um nível menor, e são arquétipos, são expressões também do divino, facetas. O Joseph Campbell chamava de máscaras, máscaras de Deus, onde cada tradição pegou ali uma expressão arquetípica, um caminho espiritual, e com base na sua interpretação construiu uma trilha, um cano para se chegar no divino. Imagina que o todo está aqui, e cada caminho é um tipo de forma de abordagem, de voltar para casa, né? Voltar, que eles falam, voltar para o lar. São caminhos diferentes, mas que no fundo levam para o mesmo lugar. É isso que essa fábula aqui que ele coloca traz para nós. O objetivo é esse. Aí é lógico, nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter discernimento. Qual discernimento? Todas as religiões, todos os caminhos espirituais, eles foram adulterados. Você precisa ter essa clareza. Dificilmente hoje você vai encontrar um caminho espiritual, uma tradição que está pura. Que está pura. Não está. Por quê? Já começa pelo ensinamento de Buda e de Lao Tse. Aquilo que você traduz em palavras já se distanciou, porque o divino é maior do que palavras. Imagina você encapsular em dogmas, encapsular a verdade em... Buda e Lao Tse diz isso. O divino é incognoscível, não cabe em palavras. É uma experiência a ser vivenciada. O próprio Buda fala, né? O próprio Buda fala: mesmo eu falando todas as coisas, experiencie por si. Experiencie por si. Não leve as minhas palavras à risca. Experiencie a verdade por si mesmo. Porque não é uma coisa... Faz parte do intelectual também, mas o divino não é algo intelectual. É uma experiência muito maior do que a mente, é maior do que a mente. Então, os caminhos, eles encapsulam dentro do mental, né, para satisfazer ali a compreensão mental das pessoas. E é normal, mas é sempre limitado. Já começa por aí. O segundo ponto, que também que ele cita nessa parte: todo caminho religioso, por estar conectado com as famílias, ele também tem influência no quê? Nas massas. Ele tem influência nas massas, e isso com o tempo vai crescendo, aí você pode ver. Todo caminho religioso tem quantos seguidores? Milhares, milhões de seguidores. Então, é um prato cheio, para as pessoas que estão no poder e que têm o interesse de conduzir essa massa para determinadas direções, de utilizar a religião para isso. E por isso, e justamente por isso, que todas as religiões
sem exceção, elas foram adulteradas pelas pessoas que estavam no poder na época, pelos líderes religiosos distorcidos e gananciosos da época e os poderosos da época. Houve um conluio aí. A Bíblia mesmo, se você pegar, existe nela muitas verdades essenciais que conseguiram permanecer ali, até porque ia ser muito difícil eles conseguirem adulterar tudo. Tem muitas verdades essenciais que permaneceram, porém houve muitas alterações, houve muitas edições, houve os evangelhos apócrifos que foram excluídos, muitas partes foram adulteradas, a reencarnação foi retirada no ano de 552, no concílio do imperador Justiniano. É só você estudar que você vai encontrar ali todas essas alterações que foram feitas. Então, você precisa ter um discernimento de captar aquilo que é essencial para você, que faz sentido para o seu coração, porém você não pode ser ovelha. Você não pode ser ovelha, né? E ser conduzida aí sem ter critério nenhum. Hoje eu tenho um bom relacionamento com, por exemplo, com a religião católica, que é a base da minha família. Eu me conecto com a minha família por meio dessa religião. Eu tenho algumas práticas que fazem sentido para mim. Então eu consigo conectar com essa fé ancestral. Aí eu vou concluir o raciocínio que eu trouxe lá em relação ao campo espiritual da família. Porém, tem coisas que por meio do meu discernimento eu deixo um pouco de lado, eu ajusto o meu posicionamento e segue o baile. Entende? Então você não pode excluir e achar que nada presta. Toda religião tem uma essência que conseguiu permanecer ali. Uma essência que inclusive é comum entre elas, se você parar para perceber. E tem um outro lado que o ser humano adulterou. Seja pela sua percepção limitada, porque chega lá o mestre iluminado, super iluminado, passa o ensinamento. Aí quem propaga o ensinamento às vezes é um discípulo que tem o grau de iluminação 5x. Só que o mestre tinha 10x. Nunca vai ser igual. Sempre vai perder alguma coisa na percepção, na transmissão. É igual ao telefone sem fio. Muita coisa é perdida durante o processo. Então, você precisa ter esse discernimento em relação ao seu caminho. Cuidado com fé cega e cuidado com intolerância também, religiosa. Tá? E aí, por que é importante você fazer as pazes com a religião tradicional da sua família? Fazer as pazes não quer dizer que você precisa voltar a ser um frequentador, você assumir ali, sabe, uma posição lá. Não é isso. É você dar um lugar de importância no seu coração. Por quê? Entendam o seguinte, dentro de caminhos espirituais, existem 3 fases. 3 fases principais. A primeira fase, por exemplo, seria a fase do ateu, que não acredita em nada, não segue nada, mas que no fundo o Deus deles é a ciência, é a informação. Ele acredita em alguma coisa, não tem como você não acreditar em nada. Ele acredita em algo, segue algo. Tá? Então, a primeira fase, por exemplo, é essa negação da dimensão espiritual. Muitos estão nessa fase. Tá? Seja agora ou seja no passado. E na nossa família. Depois que a pessoa ela passa a sentir
depois que a pessoa passa a sentir que existe algo a mais, existe uma outra dimensão na realidade. O espiritual existe. A dimensão espiritual existe. A alma existe. Aí no primeiro momento a pessoa vai acreditar que ela tem uma alma, para depois ela passar a entender que ela é uma alma. Também são fases diferentes de compreensão. Então, depois que ela se abriu e percebeu que existe uma dimensão espiritual na realidade, aí ela vai passar por um segundo nível. Qual que é esse segundo nível? Aí ela acaba entrando em algum caminho religioso, principalmente, e ela vai entrar em alguma linha de referência externa. Ela vai depender de instruções externas. Ela vai depender de mandamentos. Ela vai depender de alguém falando o que ela pode fazer, o que ela deve fazer. E aí, justamente às vezes nessa fase que a pessoa fica um pouco na fé cega, ela fica um pouco no cabresto, ela não pensa por si mesma, ela segue tudo aquilo que é passado para ela de maneira um tanto quanto automática, robótica. E os nossos familiares, a maioria, estão nesse nível. E muitas pessoas também que a gente convive está nesse nível. E é uma fase, é uma etapa. É uma etapa. Mas está cumprindo uma função para essas pessoas no momento onde ela não se encontrou ainda profundamente no seu coração, não fez um contato mais profundo entre a sua personalidade e a sua alma, a ponto dela se guiar na vida por meio da sua intuição, por meio da sua espiritualidade, que é a terceira fase, ela é conduzida pela visão de outros. Aí ela precisa ter, muitas pessoas acabam sendo conduzidas por quem quer manipular. Outras acabam pegando bons padres, bons pastores, bons pai de santo, seja o que for. Dentro de qualquer tradição, tem líderes ali que estão com a intenção mais pautada no bem. Tem outros que já estão numa intenção distorcida. E você tem que tomar muito cuidado para não generalizar. Ah, padre é tudo igual, pastor é tudo igual, pai de santo é tudo igual. Sei lá, depende qual é a linha que você... Não. Cuidado para não generalizar. Existem padres fazendo trabalhos maravilhosos. Eu conheço. Inclusive eu sigo alguns, trabalho maravilhoso. Pastores também a mesma coisa. Tem muitos pastores com trabalho de tirar, por exemplo, pessoas das drogas, maravilhoso. Pessoas também da Umbanda fazendo um trabalho maravilhoso. Já tem outros lugares complicadíssimos. E aí você precisa ter muito, a palavra aí que vem. Cuidado com a generalização. É um perigo. A nossa mente, ela generaliza por busca de proteção. Então você vê alguém ali fazendo algo errado na Umbanda. Ah, a Umbanda não presta. Você vê alguém fazendo algo errado no espiritismo. Ah, o espiritismo não presta. Calma, é aquela pessoa específica ou aquele lugar que se desviou por alguma questão específica. Essa generalização, ela é um grande motivo da maioria dos conflitos. Não só religiosos, mas você tem um problema com um homem, ou dois no máximo. Então o masculino não presta, nenhum homem no mundo presta. A generalização é um grande perigo para os conflitos humanos. Então, por exemplo, eu já fui em lugares
Eu mesmo já caí nessa cilada, eu já fui em lugares de ordem espiritual, eu tive experiência ruim. Aí, na época, eu generalizei, eu transferi o problema para aquela tradição ali. Mas não, era a pessoa específica que estava administrando e conduzindo naquele lugar, naquele momento. Então, cuidado com isso. Cuidado, tá? Ok, aí entenda o seguinte, os nossos familiares, tanto os vivos quanto os falecidos, eles conduziram a espiritualidade deles por meio da religião. E, por exemplo, até o fato de nós estarmos aqui e termos chegado aqui e estarmos vivendo a nossa vida aqui e os nossos ancestrais terem vencido muita coisa até a gente chegar aqui, muita coisa que eles venceram, que eles deram conta, muita força que eles conseguiram extrair da onde não tinha nada, foi por meio da fé deles. Foi por meio da fé deles, da religião deles da época. Ou seja, isso atuou positivamente na sua família. Isso cumpriu uma função com a sua ancestralidade. Trouxe força, trouxe direção. Às vezes trouxe união também. A família se uniu por meio da religião, também trouxe essa função. Então você não pode excluir esse lado positivo. E lembra, na constelação, toda exclusão gera compensação. Se você exclui, vamos supor que a religião da sua família trouxe muita força para a sua família, para eles poderem vencer o que precisaram para chegar até aqui. Aí você exclui a religião da sua família. Ao você fazer isso, você perde a força. Você perde a força que essa religião trouxe para sua família. Essa força que pode estar acessível a você. Por quê? Porque, lembra, nós estamos conectados também com os mortos da família, querendo ou não. Todos nós pertencemos a um campo espiritual, os vivos e os falecidos. E esse campo espiritual, onde os mortos também estão, ainda está... O que o Bert fala aqui nesse capítulo? Quando as pessoas falecem, por exemplo, os nossos ancestrais, eles ainda, as crenças espirituais deles ainda permanecem. A referência espiritual ainda permanece. E quando você está aqui e você se utiliza, se permite se conectar com essas referências e respeita e dá um lugar no seu coração, essa força se torna acessível para você. Por exemplo, a maioria dos meus ancestrais são católicos. A maioria. A grande maioria. Tem também uma linhagem indígena na linha da minha mãe, ali. Mas a maioria dos dois lados católicos. Por exemplo, se eu e a Marina, se a gente faz o terço aqui na nossa casa, é uma chave para eu conectar com essa força espiritual que vem da minha ancestralidade. Você precisa expandir a sua visão nesse sentido. E aí muita força vem da ancestralidade por meio dessa vibração em comum. Por isso que muitas pessoas que excluem, entram em guerra com a religião tradicional da família, elas ficam perdidas um pouco espiritualmente na vida, ficam um pouco perdidas na vida. Por quê? Porque a sua alma perde um lugar de pertencimento, entendeu? No plano espiritual. Aí é lógico, você não precisa perder a sua liberdade de seguir o seu caminho espiritual também. Aí existe um movimento de você pedir licença para os ancestrais, para
para manter um lugar no seu coração bom, para suas tradições, para suas origens, porém pedir a bênção deles, pedir licença para você também explorar, para você ter o seu caminho de autoconhecimento individual, para você estudar outras coisas, pedir permissão para seguir um outro caminho. Nós fizemos isso. Nós temos a nossa base católica e atualmente nós seguimos nós estamos mais apoiados num outro caminho espiritual, que é o Jorei, a messiânica. Estamos mais apoiados neles. E é uma linha que segue também ensinamentos cristãos, mas está mais apoiado nos ensinamentos japoneses, na linhagem budista, no caminho oriental. Tanto que o Ravi, nós estamos com a intenção, nós vamos batizar ele nas duas tradições. Por que eu vou batizar o Ravi na tradição católica? Não é só uma questão, mesmo com todo o discernimento que eu tenho a respeito de tudo que está por trás de tudo, tanto do lado luz e do lado distorcido também, para conectar ele com a fé ancestral, com a tradição ancestral e com a bênção ancestral dos ancestrais que eram dessa tradição. E ao mesmo tempo vou batizar ele lá no processo que tem no Jorei, na messiânica, para ele estar mais apoiado também nesse nosso caminho, esse caminho que vem mais de nós mesmos. E depois, na vida dele, aí o discernimento dele, ele é livre para seguir o que o coração dele mandar. Mas a alma dele fica bem alocada, entende? Fica bem pertencente e com essa força acessível, as forças acessíveis. E nele, por exemplo, e em nós, já tem um movimento de pacificação, por exemplo, entre budistas, orientais e a tradição cristã. Percebe o posicionamento que nós devemos ter? Eu consigo transitar hoje, você falar assim, olha, vamos num culto evangélico, vamos, eu consigo lá transitar e com discernimento extrair aquilo que eu vejo que tem de luz e extrair aquilo que eu vejo, olha, para mim eu tenho uma percepção diferente. Eu consigo transitar, vamos num centro de Umbanda? Vamos. Consigo captar ali o que é essencial, o que é de luz e outra parte do discernimento. Para mim, qualquer lugar, você tem que saber transitar em qualquer lugar. Entenda o seguinte, nós estamos no universo dual. Estamos no universo dual. Ou seja, luz, lado luz e tem uma sombra em todo lugar. Todo lugar. Você não vai achar lugar 100% luz. Porque sociedade humana. Sociedade humana. O ser humano ainda está no caminho de chegar a esse estado de consciência crística que transmutou, né? Unificou ali a luz e a sombra, mas ainda está no caminho. Qualquer lugar que você for vai ter o lado luz e vai ter o lado ali que precisa trabalhar. Está em caminho de transformação. Todo lugar que você for tem um lado luz que você pode extrair, qualquer tradição. E Deus é tudo. Deus faz parte do todo. Então, se você quer compreender o divino de verdade, você precisa olhar para tudo, saber se relacionar com tudo e extrair essa unificação entre visões diferentes. E aí quando você faz isso no seu coração, aí você se torna um agente da paz religiosa. Se você é intolerante, julgador, você está perpetuando ainda o conflito e a guerra religiosa, seja na sua família, ou seja na sociedade. Entende?
E aí um outro ponto que ele fala muito no trabalho sistêmico, é sobre a imagem de Deus. Todos vocês que estão aqui na live, vocês, com base em tudo que vocês vivenciaram desde a infância, inclusive até questões que você traz já na sua alma, você tem uma imagem de Deus. O que é Deus? E o que ele fala? Que a maioria das pessoas tem uma imagem antropomórfica de Deus. E vê Deus conforme o seu filtro, conforme a sua imagem. E muitas vezes o que também é muito falado na constelação, projeta em Deus questões sistêmicas. Por exemplo, vamos supor que a pessoa ela se sentiu rejeitada pelos pais. E ela ficou com isso mal resolvido, e isso domina a consciência dela. No relacionamento dela com Deus, com o divino, ela pode projetar isso. E ela se sentir rejeitada por Deus. Ela projeta em Deus e se relaciona com Deus com base no seu relacionamento com seus pais. Pode ver. As pessoas não chamam Deus de pai, as pessoas chamam Deus de pai, chamam de mãe divina. Então, quando a pessoa tem questões negativas mal resolvidas com os pais, no seu relacionamento com Deus, ela projeta isso. Vamos supor que os pais foram castigadores. Às vezes aí a pessoa tem uma imagem de Deus, de um Deus castigador. E essa projeção é inconsciente, ela nem percebe que ela está fazendo isso. Por exemplo, muitos ateus excluem Deus porque muitas vezes estão num processo ali de questão mal resolvida com o pai e com a mãe. Ou, por exemplo, a pessoa ela ficou num processo de carência, com o pai e com a mãe. Aí, no momento de fazer as orações dela, no momento seu de conexão com Deus, ela fica nessa questão de carência, de falta. E se relacionando com essa figura de Deus como se ela estivesse buscando o próprio pai e a mãe, só que projetado em Deus. Isso é muito trabalhado nas constelações. A pessoa se posiciona ali perante Deus como uma criança que está buscando, na verdade, tem uma questão a resolver com o pai e com a mãe ali, terreno. Então entenda o seguinte, até na correção do nosso caminho espiritual, os ajustes sistêmicos familiares, eles influenciam inclusive nisso. O seu relacionamento com Deus, porque até se você parar para perceber, quando você, na espiritualidade e religiões, você não chama as outras pessoas de irmãos, ou seja, quem é o pai e a mãe acaba sendo projetado em Deus. Então muitas pessoas acabam construindo uma imagem de Deus com base em imagens que elas precisam resolver com o pai e com a mãe. Aí Deus, ela faz um pedido para Deus, aí aquilo não acontece, aí ela se ressente. Igual uma criança perante os pais, entendeu? Uma criança mimada perante os pais. Parem para observar isso. O quanto as pessoas projetam no relacionamento com Deus questões com os pais.
questões mal resolvidas com os pais. Mas a pessoa dá ordem ali, né? Tá tão mimada que dá ordem para Deus. Ó, Deus, você tem que fazer isso para... Entende? Ainda é um caminho de imaturidade em relação a essa percepção espiritual. São projeções. O filtro da pessoa. É isso que na parte sistêmica, por isso que é tão importante esse trabalho de reconfigurar o sistema de base e de curar essas questões nossas mal resolvidas da nossa conexão com esse nosso primeiro sistema que é a família. Porque quando tem coisas em aberto, entendam o seguinte, é o primeiro sistema que a gente se conecta. Quando você encarna, você já cai nesse sistema. E aí, os padrões e configurações desse sistema, é o sistema de base. Eles se tornam um filtro da sua consciência. Eles se tornam um filtro da sua consciência. Então, você tem questões ali com o pai e com a mãe. Você vai projetar na área de casal. Tem questões ali com o pai, com a mãe, com o irmão. Aí você vai projetar na área de trabalho. Por exemplo, recentemente fiz constelação, a pessoa tinha problema com os sócios. Da onde vinha? Problema mal resolvido com os irmãos. E aí tem... Tudo é projeção. Percebe? Vira um filtro na consciência da pessoa, onde os padrões de base desse sistema de base, eles são projetados em tudo. É o paradigma que acaba regendo ali uma programação de base sua. E por isso que precisam ser transformados, para que você consiga realmente, na sua área de casal, na sua saúde, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua espiritualidade, você seguir o seu caminho, o caminho do seu coração, e não uma projeção de programas, scripts que vêm da família, ou uma projeção das suas questões mal resolvidas com esse seu sistema de base. E inclusive, né, que é a questão desse capítulo aqui, e inclusive a área religiosa e espiritual é muito afetada. Muito afetada. A Nessa perguntou, e quando foi feito magia, macumba para a pessoa? Qual que é a sua pergunta, Nessa? E quando o quê? Qual que é a sua pergunta em relação a isso? Entenda o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que inveja, é como se fosse uma magia negra? Vocês sabiam que inveja, bem direcionada, bem forte, tem o poder de uma magia negra? De prejudicar fortemente, chegar na pessoa e afetar, influenciar negativamente? A questão é, você vai dar energia para isso? Você vai dar poder para isso? Você vai alimentar isso? Você vai sintonizar com isso? Entenda o seguinte, qualquer energia que foi emanada a você, negativa, por exemplo, ela é uma vibração negativa, ou seja, ela é uma vibração aqui embaixo. Uma vibração aqui embaixo, certo? Se você tá com a vibração aqui em cima, aquilo não tem sintonia com você, não tem sinergia, não conecta. É vibração diferente. Não tem sinergia com você. Certo? Agora, se você
A pessoa falou, olha, fez coisa ruim para você. Aí você já começa a entrar no medo, já ficar apavorado, já dá poder, alimentar com as suas crenças aí de que isso é mais poderoso do que os seus protetores, do que Deus que habita em você, do que o divino que está sempre em conexão com você. Você baixa a sua vibração. E se você começa a emanar raiva contra a pessoa, sabe? Competir com a pessoa, você sintoniza, é aí que abre a porta. E guardem o seguinte, os negativos, eles já querem te prejudicar 24 horas por dia. Os negativos querem te prejudicar 24 horas por dia. Se você baixar e ficar lá embaixo, baixar a sua vibração e não sair lá de baixo o tempo todo e ficar alimentando isso, você vai abrir a porta para eles, queira alguém ter feito magia para você ou não. Entendeu? O caminho é você elevar a vibração, vibrar amor incondicional, inclusive para quem fez isso, perdoar essas pessoas, a ponto de você não dar sintonia. Por exemplo, um dos padres que eu sigo aí, ele faz esses trabalhos aí de limpeza, de desobsessão, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Ele faz uns trabalhos fortes nesse sentido. Aí, olha só. Aí, num trabalho que ele estava fazendo ali, exorcismo mesmo. Um trabalho que ele estava fazendo ali, né? A entidade conversou com ele. Né? E ele não estava conseguindo liberar. Sabe onde que a entidade negativa estava agarrada? E quando que ele conseguiu liberar da pessoa a questão? A entidade estava agarrada no não perdão, na raiva, no ressentimento, na mágoa que a pessoa tinha com a mãe. Ao a pessoa perdoar, liberar a questão que tinha com a mãe, a entidade não tinha onde plugar na pessoa. Entendeu? Conseguiu entender isso? Ensinamento. Se você, por exemplo, você tem um ódio dentro de você, pronto. Já é um gancho, é um link aonde ela pode plugar em você. Entendeu? A Fátima perguntou, chama André Gerados na Cruz. Inclusive para você, Nessa, faz a novena de São Bento dele. Pega lá os 9 dias e faz, que é um trabalho de limpeza bem forte. Aí eu oriento você também, dentro da tradição que você segue, de você procurar auxílio nesse sentido para limpeza. Tá? Por exemplo, tem centros espíritas que tem um trabalho de apometria em grupo que faz esse trabalho de limpeza dessas energias, encaminhamento dessas energias e tudo mais, né? Agora, mesmo assim, você precisa trabalhar para elevar a sua vibração e ver aonde em você está dando sintonia para essas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que sente inveja de você. Se você deseja o bem para aquela pessoa e deseja que ela tenha o mesmo que você,
deseja que ela tenha o mesmo que você. Você não alimenta competição com ela. Você não fica de raiva com ela. A energia dela não te afeta. Qual que é o antídoto para a maldição? É a bendição. Deseja o bem para quem te deseja mal. Ama quem te deseja mal. Deseja o bem para quem te deseja mal. A pessoa que te emana inveja, você ora para que ela tenha mais do que você. Para que ela tenha mais sucesso do que você. Não conecta. Agora, a pessoa emana inveja, aí você emana competição. A pessoa emana raiva, você emana raiva, cria um elo espiritual de mesma sinergia, de mesma conexão. Aí tem influxos energéticos negativos. Agora, a pessoa emana inveja, você deseja o bem. A pessoa emana raiva de você, você deseja compaixão, amor incondicional. Não cria elo espiritual negativo. Aí a pergunta que eu deixo, você está alimentando, sustentando elo espiritual negativo com alguém? Por exemplo, antigos relacionamentos. Você ainda está no elo de raiva? Elo espiritual de raiva, de questão mal resolvida? É por isso que fala lá, o perdão liberta. Porque corta esse elo espiritual negativo, que fica sustentando influxos espirituais negativos. E também faz o que a Eliane falou ali, ó, deixa um furo, né? Um furo no campo protetor, exatamente. Fica vulnerável ali. Tudo bem, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esses ensinamentos? Para a gente fechar essas compreensões? Olha lá, ó. Tá vendo, Nessa? Trabalha isso aí. Resolve. Libera essa energia negativa que você está sustentando. É isso que dá brecha. A Eliane colocou, eu digo que nosso campo protetor é como armadura. Ela sendo forte como aço não será perfurada como de papel. Exatamente. Fortaleça o campo protetor, orações, bons sentimentos verdadeiros, resolver tudo o que tiver. Aí, para quem quer aprender também a se proteger espiritualmente, a Marina, minha esposa, ela fez um curso de proteção espiritual com técnicas de apometria, para você aplicar ali no seu dia a dia, na sua vida, tá? Entra no link do perfil que tem ali para você, é baratinho, para você aprender essas técnicas e fazer no começo do seu dia. Quando você vai para lugares pesados, quando você tem algum relacionamento que está com alguma questão, algum ambiente que está pesado, harmonizar sua casa, por aí vai. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a presença de vocês, não só para a live de hoje, mas também para as lives como um todo desse livro do clube que nós estamos encerrando hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode mandar no direct, pode mandar nos comentários que a gente aprofunda nos ensinamentos, certo? Fica o convite para vocês, terça-feira, última live do livro do Tony Robbins, aí a gente faz o encerramento do Clube do Livro 2.0 como um todo e entramos aí num intervalo para eu aprofundar nos estudos dos próximos livros, dar uma recuperada da energia, né? Foram mais de 60 lives desse segundo clube e aí avançamos para o Clube do Livro 3.0 e eu vou anunciar os livros por antecipação, para quem já quer ir lendo, já se situando também em relação à próxima edição. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço aí.